Lula acaba de sacrificar seu ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indo pelo ralo, e o culpado é o Lula. Vocês vão ver aqui o Lula ao vivo. Acabou de aposentar com o Fernando Haddad e esculachou de vez. Pois é, pessoal, parece que os petistas estão brigando, o amor acabou e você vai ver aqui o triste fim do Fernando Haddad. E mais, nós vamos mostrar aqui que a situação do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli se complicou de vez agora. Olha só, a Polícia Federal acaba de descobrir, escondido no exterior, bilhões e bilhões de reais com o Vorcaro, em nome do Vorcaro ou de um laranja, mas a bufunfa, todo esse rolo envolvendo o Vorcaro, e agora a verdade apareceu, são bilhões de reais. Pessoal, vocês não estão entendendo, o dinheiro dos velhinhos está lá fora, não está aqui dentro do Brasil, e nós vamos mostrar isso aqui agora, essa bomba que acabou de sair e muda agora o rumo das investigações. A Polícia Federal acabou de descobrir isso, nós vamos trazer isso aqui agora, e ainda a terceira notícia aqui para fechar, uma nova pesquisa que mostra realmente uma reviravolta e uma boa notícia para a direita. O Lula, depois que viu essa pesquisa, não conseguiu dormir, está surtando e é por isso que ele está atirando para tudo quanto é lado. Pessoal, nós vamos ter uma grande surpresa em outubro. Preste atenção nesse vídeo. Antes de mostrar essas três matérias, eu quero te pedir para dar um like. E se você não está inscrito nesse canal, tá perdendo tempo, porque aqui nós trazemos aquilo que você não vai ver na Globo, no SBT, na Band News. Então se inscreve agora, dá uma paradinha aí, aproveita e já se inscreva. Um canal conservador de direita e que este ano vai mostrar tudo sobre a corrida eleitoral. Vamos para a primeira matéria e você vai ver, olha o que o Lula fez com Fernando Haddad, seu braço direito, que muitos estavam falando que o Lula ia lançá-lo como presidente lá em 2030, quem sabe, mas agora ele acabou de enterrar o Haddad. E logo em seguida, as outras duas matérias, confira. Vocês viram o que o Lula fez com o Haddad, gente? Pelo amor de Deus, se você tem Lula como amigo, você não precisa de inimigo. Primeiro, Lula convence Haddad a sair do ministério para ser candidato a governador em São Paulo, o estado mais rico, mais populoso do Brasil. Dizendo Lula, ele precisa de um palanque em São Paulo, e Lula disse, eu vou te ajudar, irmão, vai lá que eu vou te ajudar e nós vamos vencer o Tarcísio. Haddad, como um bom soldadinho, aceitou. Só que aí o Lula tinha um problema. Tem uma coisa que não deixa que a sua aprovação aumente, tá? Que está segurando a sua rejeição. O Brasil vê Lula como responsável pela taxa das blusinhas. E isso deixou muita gente com muita raiva. Afinal, são as pessoas mais pobres, os eleitores do Lula, que normalmente compram coisas lá da China, nesses sites internacionais, porque aqui no Brasil é muito caro, eles não têm dinheiro para comprar aqui. E é muito caro por causa dessas leis que o governo, leis e impostos que o governo aprovou. Beleza. Chegando no período eleitoral, o Lula tá, nossa, cara, essa taxa das blusinhas me arrebentou, né? O que eu faço? Aí ele lembrou do seu grande amigo e fiel escudeiro Haddad. Sabe o que o Lula fez? Isso aqui não é brincadeira, eu tenho um vídeo, eu vou te mostrar o vídeo dele falando isso. Lula culpa Haddad por taxa das blusinhas. Achava que era bom. Imagina você ter um amigo como Lula, cara, que te convence a ser candidato a governador do estado mais rico, mais populoso do Brasil. E aí quando você está começando a sua campanha, ele vai lá e fala que você é o responsável pelo ato que mais deixou puto o povo brasileiro. Que você é o Taxade. Literalmente, Lula tá dizendo, galera, o Taxade é ele, viu? Não sou eu não, a culpa é dele. Isso sim é uma amizade. Ele explica, ó. Haddad acreditava que a taxa das blusinhas era uma boa. Vamos ver ele falando isso, cara. Isso aqui, meu Deus do céu. Tarcísio e a equipe Tarcísio tem que usar isso aqui na campanha em São Paulo. Só até contar aqui, a Janja tá aqui. Eu estava indo para a China. A Janja está aí nesse momento. Foi a Janja que falou que a taxa não é para o comprador, a taxa é para a empresa, lembra? Haddad. E o Haddad, quando ele fez a regulação da China, o Haddad acreditava que era uma coisa importante. Tinha muita pressão dos varejistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, quando o Haddad fez, o Haddad acreditava realmente que era uma coisa boa. E ele falou comigo com convicção de que era coisa boa. Peraí, teve muita pressão
de milionários empresários de São Paulo e Rio de Janeiro, e aí você atendeu a pressão dos milionários, empresários milionários do varejo? Proteger a indústria nacional. Sim, a tese era essa, proteger o produto nacional, sabe? Aí eu vou no avião com a Janja, a Janja e o Haddad, e a Janja pegou o celular dela e falou, ô Lula, o negócio tá ficando feio pro nosso lado, o negócio das blusinhas. Sim. Aí eu falei pro Haddad, o Haddad não acreditou na primeira vez. Nossa, aí o avião demora tantas mensagens. O avião demorou quase 20 horas para chegar e a Janja com o celular dela. E foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Cara, o Lula jogou o Haddad na fogueira. Cara, o cara coloca o outro para ser candidato ao governo de São Paulo e vai lá e fala que ele é o responsável pela taxa que mais deixou o povo brasileiro, vou falar a palavra, puto da vida. Cara, que amizade maravilhosa. Imagina você ter um amigo que faz isso com você, cara. Ó, vai lá, seja candidato. Aí ele vai lá na imprensa. Ó, tá vendo ele ali, aquele candidato? Ele é responsável por você estar tudo revoltado aí com a economia, você não tá conseguindo mais comprar suas blusinhas. E eu vou te falar, o Haddad é um cachorrinho tão adestrado que ele vai continuar puxando o saco e lambendo os sapatos da Dolce & Gabbana, do Gucci de $10 mil do Lula. Cara, que vergonha, que vergonha. Mas tem um detalhe. Nesse período todo, o governo falava que o Lula não era responsável pela taxa das blusinhas. Não é o Lula, não foi o Lula. Tá aí o Lula admitindo que foi ele sim, foi o governo dele, foi o Haddad. Para piorar, o Lula admite que foi o governo dele, querendo mais arrecadação, querendo mais dinheiro, para Janja poder viajar com ele pelo mundo inteiro, para que ele pudesse pagar a lacrosfera por Lei Rouanet. Haddad, cara, sai fora dessa, irmão, sai fora. Pula fora desse barco, ainda dá tempo. Pois é, agora você vai ver que a situação dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes complicou de vez. Sabe por quê? Você sabia que o Moraes, além de movimentar quase 60 bilhões envolvendo várias autoridades e bancos e o INSS aqui no Brasil, ele tem bilhões escondidos em paraísos fiscais? Pois é, quanto mais a PF e o Ministério Público investiga, mais eles acham. E isso aqui agora complica de vez os ministros, porque o Vorcaro vai delatá-los, porque o seu pai está surtando ali no presídio. O pai do Vorcaro está surtando. Olha só o que o Deltan Dallagnol vai trazer para nós agora. Complicou de vez a vida para alguns ali em Brasília. Confira. Polícia Federal descobriu um fundo bilionário do Vorcaro nas Bahamas, gente. Mas será o Benedito, como dizia o meu pai, que o Vorcaro estava escondendo? E vai dar para recuperar essa dinheirama? E mais, olha o que foi que o colunista Lauro Jardim do Globo publicou. E atenção, porque essa notícia aqui ela revela algo que pode mudar o caso Master inteiro. PF mira fundo bilionário nas Bahamas ligado a Vorcaro e dono do grupo Entre. As investigações da PF sobre recursos que o Daniel Vorcaro tem escondidos em paraísos fiscais mundo afora bateram em um certo fundo sediado nas Bahamas. Oficialmente está em nome de Antônio Carlos Freixo Júnior, o mineiro, dono do grupo Entre. O patrimônio do fundo de acordo com pessoas a par das apurações, é significativo, com 9 zeros, ou seja, está na casa do bilhão. Até hoje, gente, em nenhuma notícia sobre a negociação da delação do Vorcaro, saiu que o Vorcaro tinha revelado ou informado para a Polícia Federal a existência desse fundo aí. Ou então que ele tivesse se disponibilizado a entregá-lo como compensação pelos danos. Ou seja, muito provavelmente, Vorcaro tentou engambelar a Polícia Federal e fingir que esse fundo aí sequer existia. Mas não deu certo. Essa suposição fica ainda mais forte com esta aqui, segunda notícia do Lauro Jardim, que saiu aqui no Globo também. Em delação, Vorcaro propôs ficar com os melhores ativos do Master e deixar o rombo com quem? Com a viúva, com o Banco Central, comigo, com você. Gente, é sempre assim no Brasil, né? Eles acham que a gente é palhaço. Em sua proposta de delação premiada recusada pela Polícia Federal, Vorcaro simplesmente pedia a devolução de ativos do Master como precatórios e os passivos, é claro, ele queria deixar no colo do Banco Central. Se entendeu o tamanho desse desaforo? Eu nunca vi uma proposta de delação tão audaciosa, tão cara de pau quanto essa. O Vorcaro queria delatar e sair com o dinheiro, sair com os precatórios, que são créditos bilionários reconhecidos pela justiça
é uma espécie de ouro puro para o detentor. Ainda que ele possa vender com alguma defasagem de preço, isso é conversível em ativos líquidos, em dinheiro. E aí ele queria deixar para trás, no colo do Banco Central, todo o passivo, as dívidas. Quem que paga o passivo do Banco Central? Eu, você, nós pagamos, o contribuinte brasileiro. O Vorcaro queria passar o rombo dele para você, com a Polícia Federal de testemunha e sair levando ouro. Ou ainda, uma outra imagem, ele queria assaltar o próprio banco dele mesmo com a ajuda da polícia. A Polícia Federal, é claro que recusou. Só que o Vorcaro segue negociando a sua delação com a PGR, que tem em seu histórico excelentes acordos de colaboração, de leniência, que nós fizemos juntos na Lava Jato e devolveram mais de 25 bilhões para os cofres públicos. Será que a PGR vai aceitar esse desaforo do Vorcaro? Vejam, PGR aliado do Moraes. A gente não sabe muito o que esperar. O PGR não abriu nem investigação contra o Moraes pelo contrato dos 129 milhões. Agora, eu sinceramente espero que a PGR não avance com esse desaforo. A Polícia Federal agora ela deve aprofundar a investigação patrimonial sobre o Vorcaro e tentar recuperar para o Brasil o dinheiro desse fundo das Bahamas, que é o que a gente chama tecnicamente aí de um paraíso fiscal. Não tem imposto lá nas Bahamas sobre o patrimônio, tem sigilo bancário pesado. Historicamente, Bahamas e outros países que são paraísos fiscais resistiram a compartilhar informações financeiras com autoridades estrangeiras. E mesmo com os acordos de cooperação jurídica internacional, sempre foi difícil, a entrega de informações é lenta e é parcial. Então o Vorcaro escolheu, gente, as Bahamas exatamente por isso. A Polícia Federal agora vai ter que rastrear conta por conta, beneficiário por beneficiário, com pedido de cooperação caso a caso. Pois aí, agora nós temos algo muito interessante para mostrar. Três pesquisas. Para não falar que a gente está sendo tendencioso para um lado e para o outro, nós vamos mostrar aqui 3 pesquisas eleitorais que mostram a tendência para outubro de 2026 na corrida entre Lula e Flávio Bolsonaro. Alguns achavam, né, que com aquele áudio lá que foi divulgado e falando sobre o filme de Jair Bolsonaro e um possível envolvimento entre Flávio Bolsonaro e o Vorcaro, que a popularidade do Lula ia aumentar e a do Flávio Bolsonaro ia cair. Se surpreenda agora. Vejam só essas pesquisas e, na verdade, as coisas estão muito melhor para a direita do que a gente imaginava. Confira aí. O pessoal ali da Metrópolis vai trazer para nós, o Thiago Pavinato vai mostrar tudo. Confira. 3 pesquisas eleitorais foram divulgadas hoje e os resultados sobre um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro variam de uma para a outra. Todas foram feitas depois do vazamento de mensagens entre Flávio e Daniel Vorcaro. O levantamento da Futura Apex, por exemplo, mostra Lula à frente de Flávio com 47,7% das intenções de voto contra 42,2% do senador. Uma diferença de mais de 5 pontos percentuais. No levantamento anterior desse instituto, antes do vazamento, Flávio liderava com 46,9% e Lula estava logo atrás com 44,4%. O Datafolha de hoje também mostra que Lula lidera, marcando 47% contra 43% de Flávio em um cenário de segundo turno. Vale lembrar que no Datafolha, há uma semana, Lula e Flávio estavam empatados em 45. Já um levantamento da GERP, também divulgado hoje, feito depois da crise Dark Horse, indica Flávio Bolsonaro liderando o segundo turno com 47% das intenções de voto contra 44% do presidente Lula. E por falar, antes de falar esse tópico, Alemão, só segura, eu quero deixar registrado aqui, o que as pesquisas têm mostrado o estrago não foi tão grande para a campanha do Flávio. E se a gente pensar, Eduardo, que também tem coisa do PT, porque vale dizer mais uma vez, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, conseguiu emprego para o Guido Mantega, deu honorários nababescos para o Lewandowski. Todos do PT baiano se beneficiaram desta troca de serviços com o Banco Master. Se não apareceu agora, porque o do Flávio Bolsonaro está aparecendo agora na pré-campanha.
E se ele não largar o osso, dá tempo de ele trabalhar com isso. Se durante a campanha, perto da data de votação, aparecem coisas contra o Lula, esse terremoto vai fazer as coisas voltarem ao estado anterior ao da gravação, porque a perda não foi tão significativa assim, não é? Porque mesmo, e esse é o meu caso, por exemplo, eu acho lamentável tudo isso que aconteceu, para mim foi uma grande decepção como eleitor, ver desculpas esfarrapadas sendo desmentidas a conta-gotas, mas também tem o fato de que isso não absolve o Lula pelo conjunto da obra. E o conjunto da obra de Lula é insuperável. O conjunto da obra do Luiz Inácio Lula da Silva é insuperável. Luiz Inácio Lula da Silva foi talvez a pior coisa que já aconteceu para esse país. Tem muito comentarista político que passou a vida toda criando as teses mais interessantes sobre a bizarrice que é Luiz Inácio Lula da Silva na presidência. Hoje mudaram de ideia, não sei porquê, mas tudo isso se permanece. Porque ele é um grande mentiroso. O conjunto da obra de mentiras de Lula é insuperável, é imbatível. O Lula, ele é uma espécie para ser estudada. E isso mostra que, independentemente do que vier, do que já veio, e lembrando, é claro, que virão coisas contra Lula, ninguém vai passar a votar no Lula porque algo foi revelado sobre o Flávio. Você se lembra do caso do Eduardo Bolsonaro, de coação no curso do processo, por ter ido para os Estados Unidos falar sobre denunciar as questões a respeito do julgamento do pai? Pois bem, a Defensoria Pública da União acaba de se manifestar no processo dizendo que o Moraes não pode julgar o caso, que o Moraes é um juiz parcial, que ele deve se afastar do processo. A Defensoria da União dizendo isso do Moraes. Eu vou te contar essa história toda agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico. O ponto é o seguinte, como eu mencionei, esse processo já começou errado porque a defensoria foi forçada a entrar no caso. O Moraes não permitiu que o Eduardo Bolsonaro constituísse o seu próprio advogado. E por quê? Porque ele queria correr com o processo, citou o Eduardo Bolsonaro por edital, um procedimento errado, devia ser por carta rogatória, e aí a defensoria entrou no caso e começou a dizer o que muito advogado não tem coragem de dizer até hoje. Disse que o Moraes não pode julgar esse processo, que o Moraes precisa se afastar do caso porque ele seria a vítima ou a maior vítima dessa suposta coação promovida pelo Eduardo Bolsonaro. A Defensoria Pública da União chega a dizer o seguinte, que um juiz parcial gera arbitrariedade, que um juiz parcial, que é uma suposta vítima do crime a ele, imputado ao réu, que esse juiz juiz parcial se permanece no processo, o que se gera uma arbitrariedade, o que se gera é abuso de poder. Olha só, a Defensoria Pública da União dizendo que o Moraes comete, ao permanecer no processo, crime de abuso de poder. Repito, muito advogado não tem coragem de dizer essa verdade dentro de um processo e o próprio Estado que está dizendo aquilo que o Moraes deve ouvir. Olha, meus caros, a gente precisa também ler essa situação como uma série de derrotas que o Moraes vem sofrendo e que eu tenho trazido aqui no canal para vocês. Ele perde quando a Zambelli é libertada lá na Itália. Claro, ele, Moraes, se torna um perseguidor político para a justiça italiana. Ele perde também quando a Trump e a Rumble, a Trump Media, conseguem da justiça da Flórida no processo que movem contra ele por abusos cometidos contra as plataformas norte-americanas, consegue que a citação dele seja feita por e-mail porque ele vem se ocultando, vem se fugindo da justiça norte-americana. Imagina, um juiz da Suprema Corte fugindo da justiça norte-americana
norte-americana, isso na cabeça dos norte-americanos, imagina como não soa. Então o Moraes sofre derrota porque virou um perseguidor político da Itália, virou um fujão para a justiça dos Estados Unidos e agora mais essa, até para a Defensoria Pública Brasileira, o Moraes é um juiz que abusa do seu poder. O bolo, eu tenho sempre dito isso, às vezes as pessoas falam assim, eu tô desanimada, não vai nunca ter impeachment de ministros. O bolo se come pelas beiradas, o bolo não se come primeiro pelo recheio. Muitas vezes essa descredibilização do Moraes, essas derrotas pessoais vindas de fora e até mesmo de lugares inesperados como a Defensoria Pública da União vão desestabilizando um ministro que é claramente conhecido por seus excessos, por seus abusos, por suas arbitrariedades, mas não sofre nada em razão disso, porque está blindado pelo próprio Brasil, pela grande e velha imprensa brasileira e assim por diante, pelas pessoas que os colocaram lá, que permitiram que ele exercesse essa função absurda. E agora ele vai sendo desestabilizado aos poucos, pelos Estados Unidos, pela Itália e até mesmo pela Defensoria Pública da União. O bolo se come pelas beiradas. O Moraes sofre 3 derrotas seguidas e isso não é qualquer coisa. O carro vai andando aos poucos. Pois é, realmente é um absurdo, né? Você vê que o Lula, nós mostramos aqui no início desse vídeo, o Lula julgou para escanteio o Fernando Haddad, porque agora ele não vê mais como utilidade. O PT é assim, pessoal. O PT, ele está muito amigo até você servi-lo de corpo, alma e a sua vida toda. Quando você não serve mais para nada, ele te joga para escanteio. E aí, para salvar a pele do Lula e da Janja ali, né? O Lula agora resolveu colocar como Cristo o próprio Fernando Haddad. É lógico que o Fernando Haddad tem culpa sim no cartório, porque quem taxou o Brasil aí, aumentou, elevou as taxas de impostos e tudo mais no Brasil, foi sim o Fernando Haddad nos últimos 3 anos, a responsabilidade é 100% dele. Agora, fazer isso com seu braço direito é mesmo uma desonestidade, uma deslealdade. E outra coisa muito interessante que nós mostramos aqui, olha só, pessoal, esse dinheiro que foi descoberto ali nas ilhas, em Bahamas, em outros lugares mais, mostra que talvez seja por isso. Isso explica muita coisa. Será que é por isso que o Vorcaro está tranquilo ainda, está lá na penitenciária, está tranquilo, ainda não abriu o bico? Será que ele acha que esse dinheirão todo pode tirá-lo da cadeia? Só que tem um problema, né? Nós falamos aqui que o pai do Vorcaro, ele está surtando, ele está preso ali, mas ele não consegue ficar ali por muito tempo. E aí, quando o cidadão vai ficando, nessa situação vai ficando, ele pode sim soltar alguma coisa ali, meter com a língua nos dentes a qualquer momento. E o advogado do Vorcaro pulou fora do barco. E isso força a barra. Então, tá vindo pressão de tudo quanto é lado. Por um lado, a PF começa a descobrir mais dinheiro do Vorcaro. E isso deixa o cidadão preocupado. Ele deve estar sabendo dessas notícias lá na penitenciária e está preocupado. Por outro, ele tem o pai dele, que está passando defeitos mentais ali, né? Situações mesmo em pânico, e isso também deixa o cidadão em pressão. Essa pressão vinda da Polícia Federal, do Ministério Público, do André Mendonça, que está conduzindo essa investigação, e também ele vendo o seu pai ali na penitenciária surtando, isso vai fazer com que o Daniel Vorcaro coloque as línguas nos dentes e faça uma delação para livrar a sua própria pele e para livrar o seu pai. E aí, meus amigos, vão sobrar sim, vai sobrar para o Moraes, para o Dias Toffoli, para outros ministros, para o Lula, para o Lulinha, para o careca do INSS, para um monte de gente aí. Porque se tinha alguém que tinha envolvimento com a nata ali da socialite brasileira, era justamente o Daniel Vorcaro e o seu pai também. O seu pai também estava envolvido em muita coisa. E outra coisa também que eu achei interessante, eu quis trazer aqui, com respeito a essas 3 pesquisas, né, que o Thiago Pavinato ali do Metrópolis trouxe para nós, mostrando que realmente aquilo que a esquerda achava, que o tal áudio bombástico ia fazer com que nas pesquisas o Flávio Bolsonaro caísse, inclusive o Zema, governador de Minas Gerais, no mesmo dia já pulou na frente e já foi metendo a ripa no Flávio, já falando que isso é uma vergonha, tem que ser investigado, e eu me coloco aqui como salvador da pátria. E aí já veio pulando outros também, se colocando ali, o Caiado e o Ratinho Júnior, até o Pablo Marçal achou uma brecha e falou, poxa, agora
Agora eu vou aproveitar, vou ter meus 5 minutos de fama. Todo mundo, pessoal, quer morder um pedaço. Mas nós sabemos que quem controla tudo é Deus. Deus está na frente de tudo e é aquele que Deus quiser que vai chegar. E nós acreditamos, se Deus assim quiser e permitir, o PT vai se aposentar. Já deu, pessoal, já deu. Você que é esquerdista, petista, se de repente tem um aí me assistindo, já deu, já deu. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Vocês governaram aí durante mais de 20 anos, já pegou muito dinheiro, já fez tudo que tinha que fazer. Então agora pula fora e deixa pelo menos mais 20 anos aí, né, da direita estar governando esse país. Pessoal, se a gente tivesse, não vou dizer nem a direita, se a gente tivesse o centro, o centrão governando esse país, mas seria muito diferente, pelo menos nos últimos 10 anos. Porque, se vocês não se lembram, o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, mesmo sendo esquerdista, ele ajudou a criar o Plano Real, ele ajudou a fazer algumas mudanças na Constituição que realmente trouxeram benefícios, né, para a população, mesmo sendo um centro-esquerda. Agora, o atraso, né, o desgoverno veio depois que esse Partido Vermelho entrou na parada. Aí, pessoal, muitos falam, né, que se depender daquela maquininha, daquela caixa mágica ali onde as pessoas digitam o número e colocam ali em outubro, muitos falam que se depender daquilo ali, o Flávio não ganha e a direita não volta. Pois é, mas só que a gente sabe que a grande influência veio por fora, veio por detrás dos bastidores, né? Veio, na verdade, durante a campanha, onde o Jair Bolsonaro lá atrás, em 2022, ele foi prejudicado até nas propagandas eleitorais gratuitas que passavam em rádio e televisão. Muita coisa ele não poderia falar. Ele não podia falar que o Lula tinha sociedade ou tinha algum tipo de ligação com terroristas, ou com ditadores, com Daniel Ortega, com Gustavo. Não podia falar. Não podia falar que também o Lula tinha sido preso, que era ex-condenado. Não podia falar. E várias outras coisas. Enquanto isso, o outro lado, né, o lado da esquerda, podia sim chamar o Bolsonaro de genocida, de taxista, de terraplanista, podia chamar de tudo. Mas o Bolsonaro não podia falar nada. Ou seja, a justiça foi tendenciosa, a balança estava desigual para um lado. E isso também corroborou. Outra coisa também que aconteceu, eram certos ônibus aí que estavam indo, levando alguns eleitores aí, entre aspas, para poder votar lá no Nordeste, e que a Polícia Federal tentou interceptar, e aí veio um comando de cima, né, daquele pessoal ali da Justiça, né, que começa com S e termina com TF, ali em Brasília, para poder parar essa operação em vários pontos. Então, ou seja, esses ônibus aí são suspeitos. Ou seja, muita coisa aconteceu no último processo eleitoral federal e que beneficiou um lado e prejudicou o outro. Vamos acreditar e confiar que com Cássio Nunes e o André Mendonça na frente do TSE este ano, essas coisas não vão acontecer, porque as pesquisas estão aí apontando que o segundo turno, Flávio Bolsonaro tem grandes chances de ganhar sim. Porque eu queria que você que está nos ouvindo, se tem alguém de centro ou de esquerda, e colocasse aqui nos comentários o que o Lula fez de realmente relevante nesse último mandato agora, os 3 anos e meio que ele tem aí. O que ele fez de relevante para o povo brasileiro? Porque o que ele prometeu durante a última campanha não cumpriu. Muitos falam que até foi um estelionato eleitoral, que é o quê? Prometeu uma coisa e não cumpriu. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Você tem que se inscrever neste canal, pessoal. Preste atenção. Se você é conservador, de direita, cristão, se você apoia realmente aquilo que é correto, que é certo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Sabe por que a gente pede isso? Porque talvez você está inscrito em tantos canais, você apoia tantos outros movimentos, mas esse aqui realmente vai fazer diferença, eu tenho certeza, tá bom? Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, manda para todo mundo, para que todos possam saber daquilo que estamos falando aqui. Vamos ficando por aqui e até a próxima.